Você conhece o tratamento com cannabis medicinal? Será que a cannabis medicinal vicia? Meu nome é João Gabriel, médico cardiologista, prescritor de cannabis medicinal. Eu vou abordar esse tema hoje de maneira a desmistificar esse tipo de pensamento sobre o tratamento medicinal. Ao contrário do uso recreativo, o uso medicinal usa, de maneira geral, doses muito baixas de THC. E, além do THC, a gente usa muito o CBD, o canabidiol, como abordagem para o tratamento de várias condições clínicas. Então, a começar que o canabidiol, por si só, não traz nenhum tipo de dependência química. Ele é uma droga extremamente segura do ponto de vista de dependência, então não tem menor risco, né, desse tipo de complicação. Acaba sendo um canabinoide mais frequentemente usado. A gente sabe que ele age fortemente a nível de CB2, mas ele também tem um efeito a nível de CB1, então nem sempre a gente vai precisar de doses importantes de THC, né, num tratamento conjunto aí com o canabidiol, que é o CBD. Começamos desmistificando essa questão dos canabinoides. Quando a gente está falando do uso recreativo, a gente está falando de uma planta complexa com centenas de substâncias, incluindo o THC. E quando a gente fala do uso medicinal, a gente tem diferentes formulações a serem trabalhadas. A gente pode trabalhar com um produto isolado, seria um produto à base só de CBD, por exemplo, ou um produto broad spectrum, que vai ter outros componentes da planta, e exceção do THC, por exemplo, ou um produto full spectrum, com todos os componentes, inclusive o THC. Nem sempre a gente vai precisar do THC, e isso vai ser individualizado pelo médico prescritor, dependendo da demanda do paciente, dependendo do perfil, né, desse paciente, se ele tem ou não alguma contraindicação ao THC. Então, esse é o primeiro aspecto importante a ser desmistificado. E aí agora, falando do THC, propriamente dito, THC é uma substância que tem um efeito psicoativo intoxicante, aquele efeito do barato, né, do uso recreativo da maconha, ele está relacionado ao THC. É interessante que quando a gente compara a maconha, né, especificamente, né, o THC, com outras drogas, ele tem um potencial de causar dependência muito menor do que o álcool, do que o cigarro, do que a cocaína, do que diversas outras drogas. Isso traz uma segurança também muito interessante para a prescrição e para a possibilidade do uso do THC. Outro ponto muito importante é que o uso fumado, recreativo da maconha, e ainda mais as maconhas de hoje em dia, vamos dizer assim, que são geneticamente trabalhadas para ter uma produção grande de THC, de maneira geral, isso traz uma concentração muito grande dessa substância, o que naturalmente expõe o usuário a todos os efeitos adversos que a substância pode vir a ter. E ao contrário disso, o uso medicinal, a gente vai usar doses de maneira geral pequenas, que a gente não quer um efeito intoxicante, a gente quer um efeito terapêutico. Quando a gente fala de cannabis medicinal, todo o efeito ele é muito dose dependente. Então, se a gente usa doses baixas, dificilmente a gente vai ter grandes complicações com o uso do THC. E mesmo que eventualmente o paciente precise de uma dose um pouco mais alta, a gente consegue fazer o uso do CBD em associação ao THC de maneira a contrabalancear um possível efeito psicoativo. Então, respondendo à pergunta aqui da chamada desse vídeo, não tem grandes riscos de dependência química com o uso medicinal, justamente por esses aspectos que foram abordados aqui. Primeiro, que não necessariamente a gente vai necessitar do THC numa prescrição, e mesmo que a gente venha a necessitar, a gente vai usar doses pequenas, doses individualizadas. Essa palavra no tratamento com a cannabis é muito importante. Todo tratamento com cannabis medicinal é um tratamento personalizado. Por quê? Cada um de nós tem um sistema endocannabinoide único, como se fosse uma impressão digital. Ou seja, não existe uma dose padrão quando a gente fala de tratamento com cannabis. As doses são individuais. Então a gente vai fazer uma titulação de dose, vai personalizar esse tratamento para cada paciente, para cada patologia, para cada demanda. Isso traz também uma segurança importante. E lembrando que esse perfil
de tratamento precisa de um acompanhamento. É um tratamento que, de maneira geral, precisa de uma proximidade um pouco maior entre o paciente e o médico, justamente para conseguir monitorar eventuais efeitos adversos. É importante a gente saber que todo o tratamento, inclusive o tratamento com a cannabis, podem ter efeitos adversos associados. Mas esses efeitos, como eu disse anteriormente, são dose dependentes e a gente consegue manejar isso de maneira segura, tendo um acompanhamento regular aí com um profissional. Acho que é uma pergunta bem provocativa e até um pouco recorrente com alguns pacientes, no sentido dessa dúvida, né, se isso pode vir a trazer algum prejuízo cognitivo ou mental, enfim. Então é importante a gente estar desmistificando isso. Outro ponto relevante que alguns pacientes já me perguntaram é sobre esse estigma, né, de que o uso recorrente da maconha pode vir a trazer prejuízos neurológicos, como queimar neurônios, entre aspas, e prejuízos cognitivos. Como eu disse, todo o efeito é dose dependente, mas o uso medicinal, numa dose personalizada, numa dose otimizada, ele, ao contrário, ele traz efeitos neuroprotetores e, inclusive, em pacientes idosos, por exemplo, demenciados, pode trazer um estímulo de neurogênese, de trazer possibilidade de novas conexões neurais. É importante a gente tentar quebrar também esse estigma de só prejuízos, né, que a cannabis pode trazer, e tentando separar o uso medicinal do uso recreativo, né? Apesar de ser a mesma substância, a gente está falando de uma dose controlada, de um acompanhamento médico. Então é importante a gente tentar dissociar um pouco essas diferentes abordagens aí do consumo da planta. Meu nome é João Gabriel, médico cardiologista, prescritor de cannabis. Se você gostou do vídeo, curta aqui o vídeo, manda para os amigos, ativa o sininho para receber novos conteúdos e fico à disposição sobre sugestões de temas para abordar nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção.